Você já passou por momentos em que parece que Deus se calou? Você ora, clama, pede respostas, mas tudo que sente é o peso do silêncio. A dor de não saber o que fazer. A angústia de pensar que talvez tenha sido esquecido. Mas, e se eu te dissesse que esse silêncio não é um abandono? Que esse silêncio tem um propósito maior do que você pode imaginar? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai entender por que, quando Deus está em silêncio, algo poderoso está prestes a acontecer. Muitas pessoas acreditam que a ausência de resposta é sinal de rejeição, que o silêncio de Deus é sinônimo de que ele virou o rosto. Mas isso não é verdade. O silêncio de Deus é um dos mistérios mais profundos da vida espiritual. É um tempo em que nossa fé é testada, não pelas palavras que ouvimos, mas pela confiança que escolhemos manter, mesmo sem ouvir nada. Ao longo da história, até os maiores homens e mulheres de fé passaram por esse silêncio. Davi chorava e perguntava: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Salmo 13. Jó clamava no meio da dor e ouvia apenas o som do vento. Jesus, no Getsêmani, suava sangue e o céu permaneceu calado por um momento. Então, se você sente que Deus está em silêncio com você, não se desespere. Você não está sozinho. O céu pode estar em silêncio agora, mas isso não significa que está vazio. Continue aqui comigo, porque nos próximos minutos você vai entender o que esse silêncio realmente quer te revelar. Existem 3 motivos espirituais do silêncio de Deus. 1. O silêncio como teste de fé. Às vezes Deus se cala porque está testando a nossa fé, não para nos reprovar, mas para nos fortalecer. É fácil confiar quando tudo está claro, quando as respostas vêm rápido, mas a verdadeira fé nasce no escuro. É quando você não ouve, não vê e mesmo assim escolhe continuar, que Deus está moldando sua confiança. Assim como o ouro é provado no fogo, a fé é provada no silêncio. Deus não está longe, Ele está observando. Ele está te ensinando a andar por fé e não por vista. E aqueles que não desistem no silêncio, vivem milagres que só a fé pura pode alcançar. 2. O silêncio como preparação para algo maior. Imagine uma semente debaixo da terra. Parece que nada está acontecendo, mas na verdade ela está se preparando para romper o solo. Assim também é com você. O silêncio pode ser o espaço entre a sua oração e a resposta, mas também pode ser o tempo da preparação divina. Muitas vezes Deus silencia porque está construindo algo nos bastidores. Ele está organizando circunstâncias, curando áreas da sua vida que você nem percebe e preparando pessoas, portas e oportunidades que você ainda nem imagina. É o silêncio antes da revelação. 3. O silêncio como proteção. Existe um tipo de silêncio que é um ato de amor. Deus vê o que você não vê. Às vezes, Ele silencia porque sabe que, se te falasse agora, você correria para agir de forma precipitada. Ou talvez Ele esteja te protegendo de relacionamentos, negócios ou caminhos que parecem bons, mas lá na frente trariam dor. O silêncio de Deus pode ser, na verdade, um grito de cuidado. Ele cala para que você não se machuque. E isso, embora difícil de entender no momento, é uma prova do quanto Ele te ama. Esses 3 motivos se entrelaçam: teste, preparação e proteção. Eles formam o cenário perfeito para aquilo que Deus quer fazer em sua vida. E o mais incrível, tudo isso acontece no silêncio. Mas a história ainda não acabou. Poucos episódios bíblicos expressam tão bem o silêncio de Deus quanto o que aconteceu com Jó. Um homem justo, fiel, íntegro diante de Deus. E mesmo assim, perdeu tudo: família, saúde, riqueza. E o mais angustiante, enquanto Jó sofria, Deus permaneceu em silêncio. Jó orava, clamava, questionava e não recebia nenhuma resposta. Amigos o acusavam, a esposa mandava ele desistir. E o céu? Silêncio absoluto.
Mas o que Jó não sabia é que, mesmo sem ouvir nada, Deus estava totalmente envolvido em sua história. Havia uma conversa acontecendo nos bastidores do céu. Deus estava apostando na fé de Jó. Estava provando ao inimigo que havia um servo fiel que o amava não pelos bens, mas por quem Deus é. E quando o tempo do silêncio passou, Deus restaurou tudo na vida de Jó em dobro. Ele não apenas respondeu, ele recompensou a fidelidade mantida no silêncio. Essa história nos ensina que o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia, é preparação, é amor. E muitas vezes ele está trabalhando em algo tão grandioso que precisa do silêncio para fazer nascer uma fé que não dependa de explicações, mas de confiança. Agora pare um instante e reflita. Você consegue confiar mesmo sem entender? Porque é exatamente aí que a verdadeira fé nasce. Não é quando tudo faz sentido, mas quando o céu está em silêncio e mesmo assim você dobra os joelhos, levanta as mãos e diz: Senhor, eu confio em Ti. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora, orando por algo há meses, pedindo direção, esperando respostas e se perguntando se foi esquecido. Mas a palavra de Deus nos garante. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse versículo é poderoso. Ele nos lembra que mesmo quando não percebemos nada, Deus está trabalhando em favor daqueles que confiam e esperam nele. Você não está parado, você está sendo moldado. E se você permanecer firme, mesmo no silêncio, vai descobrir que esse momento não foi um atraso, foi uma preparação para o extraordinário. Se Deus está em silêncio na sua vida, algo está prestes a acontecer. Esse silêncio que você sente, que parece vazio, está ecoando nos céus como um espaço de preparação. Deus não te deixou. Ele está organizando um novo ciclo, uma virada inesperada, uma resposta maior do que você pediu. Lembra de quando Jesus ficou 3 dias no túmulo? O céu parecia calado. Os discípulos estavam desanimados, pensando que tudo havia acabado. Mas o silêncio de Deus entre a morte e a ressurreição era só o intervalo antes da maior vitória da história da humanidade. Na sua vida pode estar acontecendo o mesmo. Esse silêncio é o intervalo antes da ressurreição dos seus sonhos, da cura que você espera, da resposta que vai mudar tudo. E se você conseguir atravessar esse momento com fé, algo vai romper. Não será uma pequena bênção, será algo que vai fazer você entender por que Deus ficou calado. Ele estava preparando algo tão grande que precisava do silêncio para proteger e amadurecer. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por um instante e pensa: qual silêncio de Deus você está enfrentando hoje? É em alguma área da sua vida emocional, sua saúde, família, finanças? Escreve aqui nos comentários, se você sentir no coração: eu confio mesmo em silêncio. Isso não é só uma frase, é um ato de fé. É declarar que você acredita mesmo sem ver, que você permanece firme, mesmo quando não entende. E pode ter certeza, quando você compartilha a fé, você também fortalece a fé de outros. Pode ser que a sua frase seja a palavra que alguém precisava ler hoje. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para mais pessoas que, assim como você, precisam entender que o silêncio de Deus nunca é o fim. É o começo de algo grandioso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui no Palavra de Vida, toda semana você vai receber conteúdos que fortalecem sua fé, renovam sua mente e te ajudam a caminhar com Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Ative o sininho, porque a próxima palavra pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Lembre-se sempre: no silêncio de Deus, sua fé se fortalece. E no tempo certo, Ele transforma o silêncio em um grito de vitória.
Não desista agora. A sua melhor história está prestes a começar. Até o próximo vídeo aqui no Palavra de Vida.